Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez para aprendermos a palavra de Deus. Eu sou a professora Glória, professora de jovens da PIB de Irajá, e nós vamos hoje falar sobre um tema muito importante que gira em torno de riqueza ou pobreza. É uma pergunta, riqueza ou pobreza? E o texto está no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, dos versos 6 ao 10 e depois do 17 ao 19, que diz assim: de fato, a piedade em contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele não podemos levar nada. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. 17 e 19. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordenem-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Aqui, Timóteo, discípulo de Paulo, fala sobre a questão da riqueza e da pobreza. Ele começa no capítulo 6, nesse versículo 6 também, dizendo que nós temos que ter o entendimento de que nós não trouxemos nada para este mundo e nada vamos levar deste mundo. Timóteo nos mostra que nós devemos viver neste mundo sabendo que todas as coisas materiais pelas quais nós estamos trabalhando, todas as coisas materiais que nós obtivermos, essas coisas materiais, elas não podem ter maior valor do que as coisas celestiais. E ele deixa claro que nós entramos nesse mundo sem nada e nós vamos sair sem nada. Nós não vamos entrar nos portões celestiais com as nossas riquezas, com os nossos carros, com o nosso dinheiro. Coisas materiais não entram no céu. Valores materiais não são mais importantes do que os valores espirituais. E Timóteo diz aqui que não é errado você ser rico, também não há nenhum problema em você ser pobre. O que precisa se haver é um entendimento de que tanto o pobre quanto o rico, eles têm o favor de Deus. Jesus morreu naquela cruz do Calvário por cada um de nós, sendo nós pobres ou sendo nós ricos. Não, ele não olhou a condição, ele não olhou a raça, ele não olhou nada disso. Ele apenas olhou do céu, como diz a Bíblia, não viu um justo sequer. E aí o que ele fez? Ele mandou o seu filho para morrer por todos nós. Então, Timóteo já nos adverte aí, para esse primeiro entendimento, de que nós viemos para este mundo sem nenhum tipo de bem material. E esse bem material que nós conseguirmos, nós também não vamos levar para o céu, mas nós vamos prestar conta pela forma que nós vivemos neste mundo. Nós vamos prestar conta pela forma como obtivemos os nossos lucros, as nossas riquezas, e pela forma que nós usufruímos desses bens e de que maneira nós podemos fazer com que esses bens alcançassem outras pessoas. Então, se você é pobre, Deus te ama. Sempre haverão pobres na terra, a palavra de Deus fala sobre isso. Se você é rico, Deus também te ama. Deus olha para você da mesma forma que Ele olha para uma pessoa que não tem condições. É preciso tirar o entendimento que se tem de que, se eu gozo de bens aqui nessa terra, eu tenho garantia de que eu terei esses bens lá na eternidade. Isso é uma grande mentira. Não existe isso. Outra grande mentira é de que você, encontrando a Cristo, você vai ter todos os seus problemas resolvidos e você vai ser rico, você vai ser bilionário. Não existe isso.
Esse evangelho não é o evangelho que nós conhecemos. Nós conhecemos o evangelho da generosidade, o evangelho do amor, o evangelho de Cristo. É o evangelho para a nossa vida, ok? O que Jesus diz para os ricos? Jesus diz para que eles não sejam orgulhosos. Provérbios 18, 23 fala isso. Porque toda a glória e toda a honra do dinheiro está neste mundo, vai ficar neste mundo. Não vai herdar o reino dos céus. E a palavra de Deus também nos adverte de que não foi nem com ouro, nem com prata que nós fomos resgatados, mas com o sangue do Cordeiro. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo é que nos garante o céu. Não é o dinheiro. Não é possível você comprar uma vaguinha lá no céu. Não é possível você achar que, utilizando aquilo que Deus te deu, os bens que Deus te deu, utilizando esse dinheiro de forma errada, que Deus vai se agradar. Durante sua caminhada aqui na Terra, Jesus cruzou com um jovem, e a própria palavra diz que esse jovem era um jovem de qualidade. Era um rapaz que andava direito, que procurava fazer aquilo que era certo. E Jesus olhou para ele e viu nele muitas qualidades boas. E Jesus falou para ele, olha, esse cara pensou, esse rapaz pode ser um discípulo meu, ele pode andar comigo. E ele falou para ele, olha só, dá aos pobres tudo que você tem, vem e segue-me. E aí, aquele jovem olhou para dentro de si mesmo e ele falou assim para si mesmo, eu não consigo. Ele não conseguiu abrir mão de todos aqueles bens materiais para seguir a Cristo. Ou seja, Cristo é muito mais importante do que qualquer dinheiro que se possa usufruir nessa terra. Jesus viu nele potencial para ser um bom discípulo, mas Jesus viu nele que ele tinha amor ao dinheiro. Veja bem, não há nenhum problema de você ter dinheiro, mas você não pode colocar o seu dinheiro como algo principal da sua vida. A Bíblia fala, se as vossas riquezas prosperam, não ponha nela o coração. Por quê? Porque se você botar na riqueza o seu coração, você vai viver dia e noite querendo proteger aquele dinheiro, querendo ganhar mais dinheiro e nunca você vai encontrar satisfação. Por quê? Por que você nunca vai encontrar satisfação? Porque você está colocando o seu amor e o seu coração naquilo que é errado, naquilo que não é o mais importante nessa terra. Você pode trabalhar, você pode estudar, você pode adquirir bens, não há nenhum problema nisso. Você pode ter excelentes condições, mas desde que você saiba agir de uma forma saudável, saiba tirar do que você tem para ajudar o seu próximo, desde que você saiba ganhar esse dinheiro com honestidade, não agir de forma usurária, não agir de forma a achar que, porque você tem dinheiro, você pode pisar nos outros porque você tem condição, e de que você, por ter condições, você precisa ser uma pessoa importante dentro da igreja. Veja bem, a igreja é composta por servos. A igreja não é composta por médicos, doutores, juízes, no sentido de que estas pessoas, por terem os seus cargos no mundo, terão que ser também alguma coisa dentro da igreja. Veja bem, Deus age de forma diferente. Deus chama as coisas que não são e transforma elas em coisas especiais. Por exemplo, Pedro e João eram pescadores e Deus chamou esses homens para estar com ele. Lucas era médico e Deus chamou este homem para ser um dos discípulos dele. Mas em nenhum momento havia, dentre aqueles discípulos, alguns que eram superiores aos outros, porque essas pessoas tinham mais conhecimento ou menos conhecimento. Veja bem, diante de Deus, todos nós somos iguais, ou ricos ou pobres, todos nós vamos nos apresentar diante de Deus e vamos prestar conta daquilo que fizermos nesta vida. Veja bem, o que Jesus diz sobre os ricos? Primeiro, para não serem orgulhosos, como eu já disse, para não serem egoístas nem avarentos, porque se Deus está lhe dando bens, é porque Deus quer que você possa usar esses bens também para ajudar o seu próximo. Por que para ajudar o meu próximo? Porque nós sabemos que os mandamentos principais que nós devemos seguir, quais são? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, se eu amo o meu próximo, eu ajudo, eu compartilho e eu divido. Aliás, eu divido não, eu partilho.
Porque quando eu partilho, o que eu tenho, ele se multiplica. Ok? Então, é preciso esse entendimento de que, sendo pobre ou sendo rico, não faz diferença para Deus. A nossa postura, sim, faz muita diferença. O que mais que Jesus diz? Ele condena não o dinheiro, mas ele condena aqueles que amam o dinheiro. Há algum problema em ter dinheiro? Não, não é um problema em ter dinheiro. O problema é você colocar o seu coração no dinheiro. Quando a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, ela fala no sentido de que uma pessoa que vive apenas para conseguir mais e mais e mais dinheiro, ela não tem vida. Ela é uma pessoa que ela vive atormentada, que ela vive procurando maneiras de conseguir mais e mais e mais dinheiro, e o foco de sua vida acaba residindo apenas nisso. Esquece a família, muitas vezes, esquece os filhos, trabalha demais, não tem tempo para nada. Por quê? Porque colocou o dinheiro acima daquilo que é mais importante, que é a comunhão com Deus e que é a comunhão com o seu próximo. Nós vemos na Bíblia o exemplo de Jó, ok? Jó diz, no capítulo 31, versículo 24, ele diz o seguinte: jamais confiei no ouro, ele nunca foi a base da minha segurança. E a gente está falando de um cara que era muito rico, que tinha muito dinheiro. A Bíblia mesmo nos fala de vários personagens que eram pessoas ricas. Ah, você não sabia? Pois é, a Bíblia não condena a riqueza, não. Nós vemos logo no começo Abrão. Abrão era um homem muito rico. E a palavra de Deus diz no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 2, que Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. A gente também vê o exemplo do rei Salomão, e a palavra de Deus fala sobre isso, que ele tinha uma fortuna que humilhava o patrimônio de toda e qualquer pessoa que vivesse naquele tempo. Não havia ninguém naquele tempo que fosse mais rico do que Salomão. Mas não tem só esses, não. Tem José, que era chamado de Barnabé, que está no livro de Atos. Tem Dorcas, que era uma pessoa também que trabalhava e ajudava pessoas mais carentes. Tem Cornélio, que era um cara também muito rico. Tem Lídia, que era uma comerciante de tecidos, né? Tem Filemão, enfim. Na Bíblia, a Bíblia está recheada de homens que foram ricos, que souberam usufruir dessa riqueza. O pobre José de Arimateia, que providenciou lá no final uma sepultura para Jesus, era um homem muito rico. Então a riqueza, ela não é vista pela palavra de Deus como uma coisa ruim. A riqueza, ela é vista como uma coisa boa, desde que você não coloque nele o seu coração. Não coloque nela, aliás, o seu coração. Ok? Então nós precisamos ter esse entendimento. E aquele que é pobre? Algum problema de ser pobre? Não, não há problema de ser pobre. E também não fique você achando que Jesus não te ama porque você é pobre. Desde o princípio, desde o início da Bíblia, a gente vê Deus ordenando para que se cuidasse dos órfãos, das viúvas e dos mais pobres. Esse é um ministério que nós, como cristãos, temos que ter, o de estar ajudando aquelas pessoas da nossa comunidade e fora dela que realmente precisam da nossa ajuda. A igreja primitiva que a gente vê no livro de Atos, capítulo 2, nos mostra que naquela comunidade havia pessoas de todas as com todo tipo de condição social. E nos fala aqui, no livro de Atos, que eles tinham tudo em comum e que eles compartilhavam entre si, aliás, entre si, as suas necessidades. Ou seja, eles estavam sempre atentos à necessidade do seu próximo. Então, se você é pobre, contente-se com o que você tem. O livro de Timóteo fala sobre isso, ok? Você vai trabalhar, você vai fazer aquilo que você puder para melhorar a sua situação financeira, mas você vai ser grato ao Senhor pelo que você tem, pelo que você possui. A gente vê muito isso, muitas pessoas querendo ter uma coisa que elas não possuem, invejando as pessoas de melhores condições e se entristecendo por causa disso. Eu quero te dizer que
Deus é a nossa fonte de contentamento, Deus é a nossa fonte de paz. Deus conhece a todos os seus servos. E ele não desprezou a oferta daquela viúva pobre que só tinha uma moedinha para colocar. Assim como ele também não rejeitou a oferta de outros que tinham mais condição para ofertar. O que nós temos que entender é que Deus nos recebe da forma que nós somos. E Deus quer que nós possamos, sendo pobres ou ser ricos, ser fiéis. Há pessoas pobres que são muito orgulhosas, né? Isso não quer dizer que pobreza é sinônimo de humildade, que pobreza é sinônimo de piedade, nada disso. Nós sabemos que muito mais importante do que a pobreza material, a pobreza espiritual. A Bíblia diz que Deus morreu para que nós fôssemos ricos. Ricos nas suas bênçãos celestiais. Ricos em quê? Rico na certeza de que Ele está guardando para nós um lugar que, por mais que seja difícil a sua vida aqui na Terra, por mais que você esteja passando por dificuldades, né, uma época como a nossa agora, muitas pessoas estão passando por dificuldades, eu quero te dizer que Deus está vendo isso, Deus está vendo a sua dificuldade, Deus vai, com certeza, providenciar alguém para lhe ajudar. E, com certeza, nós temos visto a mobilização nacional de forma a atender as pessoas que estão sofrendo com a pandemia. Isso é ser rico diante de Deus. É quando a gente consegue tirar daquilo que nós temos para ajudar a alguém que precisa. Ok? Então a gente entende desta forma que ser pobre não é pecado. Ser pobre não significa que você é pobre porque Deus não está te vendo, porque você não é abençoado. Isso é mentira. A bênção de Deus, ela não tem nada a ver com as questões materiais. É certo que se você for servo de Deus fiel, nada vai te faltar, porque a palavra de Deus fala sobre isso, que nada falta para aquele que é fiel ao Senhor. Deus vai prover para você. Por mais difícil que seja a sua situação, Deus vai tocar em pessoas para lhe ajudar, tá? Porque o nosso Senhor, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, ok? E a Bíblia fala sobre isso. E não é possível nós nos dizermos cristãos se nós não ajudamos o nosso próximo em suas necessidades, ok? E nós temos que ser fiéis, ok? Se você é pobre, seja fiel naquilo que você recebe. Seja fiel a Deus com aquilo que você recebe. O seu dinheiro é pouco, mas você tira o seu e gosta e quer levar à casa do Senhor as suas doações, as suas ofertas, amém. Assim seja, Deus vai te abençoar. Não é porque você não é rico que você vai deixar de honrar a casa de Deus, de honrar doando, ajudando a quem for preciso, tá bom? E pensa nisso, que nós nada trouxemos para este mundo e nada também nós vamos levar dele. E a convicção dessa verdade deve trazer paz, alento, calma e convicção para cada um de nós. Esse entendimento de que, sendo pobres ou sendo ricos, nós temos que ser fiéis ao Senhor. Agora eu vou passar um videozinho para vocês. E quero que vocês prestem bastante atenção na mensagem dele, ok? Vamos lá.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จัก
ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีPois é, vocês viram este vídeo que eu passei para vocês. É um vídeo muito importante. Fala sobre o poder de ajudar o próximo. Realmente, o que a gente recebe em troca quando a gente ajuda alguém? A gente não recebe nenhum prêmio, a gente não se torna conhecido, porque a Bíblia também fala que aquilo que a sua mão direita, que a sua mão dá, que a outra não saiba. A gente não se torna uma pessoa famosa. Quando a gente ajuda o próximo, a gente se torna uma pessoa melhor, ok? O Evangelho de Jesus Cristo não é a prioridade dele o ter. No Evangelho de Jesus Cristo, a prioridade é o ser, é quem sou eu e o que eu faço com aquilo que Deus tem colocado na minha mão, o que eu faço com aquilo que Deus tem me dado. O que a gente recebe disso? A gente recebe o testemunho, a gente recebe o amor, a gente recebe o carinho, a gente recebe o amor das pessoas que estão ao nosso redor. É isso que a gente recebe. Então, continua fazendo bem, porque com certeza Deus está vendo. Se tem alguém que precisa ver, é o Senhor. Se você tem pouco, colabore com pouco a quem precisa. Se você tem muito, colabore com muito. Que Deus te abençoe.